Usa-me como a tocha acesa na escuridão. A paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje o tio chegou um pouco atrasado, era para eu ter mandado a escola dominical de vocês no domingo, mas não consegui. Mas hoje o Senhor preparou para nós uma palavra, amém? E todos nós conhecemos assim uma história de um menino chamado Davi, não é verdade? Quem se lembra lá daquele menino chamado Davi? E hoje eu quero contar um pouco da história dele para vocês. Mas antes eu quero ler aqui o nosso memorizando, que se encontra no livro de Salmos, capítulo 56, versículo 3, que diz assim: Quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti, ó Deus. Glória a Deus pela sua palavra, não é verdade? E eu vou falar um pouco agora para vocês a história de Davi. Há muito tempo atrás, antes de Davi nascer, Israel ele não tinha rei. Israel ele era governado por profetas. Profetas era um homem que recebia as orientações de Deus, ouvia a voz de Deus, Deus falava com ele e ele obedecia a voz de Deus e passava para o povo. Só que o povo começou a observar que em todo lugar tinha um rei. Aqui tinha um rei, lá tinha rei, lá do outro lado também tinha um rei, e só Israel que não tinha. E eles começaram a falar assim: não, a gente não aceita isso. A gente precisa de um rei. A gente precisa também ser uma nação que tem um rei. E começou a questionar e falar e falar. E Deus começou a se entristecer muito, porque eles queriam que aquela nação fosse regida, fosse governada por um homem, sendo que Deus já fazia isso. E eles ficaram num questionamento, mas não, porque disse aquilo, e o Senhor acabou mandando um rei. O Senhor chamou Samuel, mandou Samuel ungir Saul para que ele fosse rei sobre Israel. E Saul começou a governar. Só que Saul ele começou a governar muito bem, ouvindo a voz de Deus. Só que começou a governar e o tempo foi passando e Saul começou a fazer algumas coisas que não agradavam a Deus. E o Senhor começou a se entristecer e falou assim: não dá mais. Aí o Senhor foi lá, falou com Samuel: Samuel, se levanta, vai rápido na casa de Jessé, porque lá eu vou ungir um novo rei. Samuel chegou lá e Jessé tava lá, né? Jessé. E o Jessé começou a mostrar os filhos para Davi. Chegou um, aí o Senhor falou com Samuel: não é esse. Aí chegou outro, Samuel falou assim: Senhor, é esse. E Deus falou assim: não, também não é esse. E foi passando um filho de cada vez de Jessé. Quando acabaram todos os filhos que estavam presentes, Samuel virou para Jessé e falou assim: não tá faltando nenhum filho não, porque nenhum desses o Senhor falou que eles vão ser rei. Aí Jessé falou assim: tá faltando o menor. O menor era quem? Davi. Davi, crianças, ele estava lá no campo, apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho de seu pai. E os seus irmãos estavam na guerra lá, eles eram soldados e Davi não tinha idade ainda para ir guerrear. Mas só que Samuel falou assim: então manda chamar ele, porque a gente não vai se sentar enquanto ele não estiver aqui conosco. Quando Davi chegou, crianças, imagine só a surpresa que Davi teve. Davi foi lá, Samuel ungiu Davi como rei, só que Davi não começou a reinar. Davi ele foi ungido como rei, só que depois ele voltou novamente a cuidar das ovelhas de seu pai. E sabe o que é interessante? Um dia seu pai chamou Davi e falou assim: Davi, olha só, você vai agora lá, seus irmãos estão lá na guerra, e você vai levar comida para eles, porque eles precisam de comida. Eles estão numa guerra, eles não podem ficar fracos. Então você vai lá e vai levar. Davi deixou o moço olhando as ovelhas de seu pai e ele foi lá levar comida para os seus irmãos. Quando ele chegou lá,
ele ouviu que tinha um povo lá chamado, que era o povo filisteu, e aí eles estavam já há 40 dias gritando. Tinha um homem lá chamado Golias, que ele era assim, mais ou menos desse tamanho. E ele ficava gritando, não tem nenhum homem aí para que possa vir lutar comigo e me ferir. E se você me ferir, nós seremos seus escravos. Mas se nós ferirmos vocês, vocês vão ser nossos escravos. E Davi ouviu isso. Gente, Davi ficou indignado, que ele falou: o quê? Ele está afrontando o exército de Deus? Não, eu vou ter que lutar contra esse homem. Só, crianças, que tinha um problema. Golias era desse tamanho e Davi era desse tamanhozinho. Olha só a diferença. E Davi não era muito pequeno, baseado no Golias. Ele era muito pequenininho. Só que Davi falou assim: não, eu vou lutar contra ele em nome do Senhor. Aí quando Davi foi lá, falou com o rei autorizou ele ir. E o rei queria colocar a roupa do rei em Davi. Só que Davi ele era muito magrinho, a roupa era muito pesada. Aí Davi tirou a roupa, colocou lá, devolveu pro rei. E ele foi no riacho que tinha lá, pegou 5 pedrinhas. E ele tava com um estilingue, parecia um estilingue. E ele foi lá, pegou as 5 pedrinhas, colocou no estilingue. Quando o Golias viu quem ia lutar com ele, que era Davi, Golias virou e falou assim: eu sou algum cão para você vir a mim com paus e pedras? Aí Davi virou e falou assim para ele: você vem a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor. Olha só, hoje o Senhor vai colocar a tua cabeça nas minhas mãos. E foi exatamente, Davi pegou suas pedrinhas, colocou uma, ele rodou e a pedrinha caiu na testa do gigante Golias e o gigante caiu. Olha só, crianças, nós temos que ser que nem Davi, porque aqui no Salmo 56, o versículo 3 diz: quando eu ficar com medo, hei de confiar em ti. E é exatamente assim. Às vezes nós podemos estar passando por situações difíceis, por situações que nos causam medo, mas só que nós temos que confiar no Senhor. Fazer que nem Davi. Davi confiou no Senhor e por isso que o gigante caiu quando ele tá com a pedrinha, não é verdade? E eu quero deixar essa palavra para vocês, tá? Tô com muita saudade de vocês e eu quero que Deus abençoe muito a vocês e que o Senhor possa falar com vocês através dessa mensagem, tá bom? Um cheiro para vocês, fiquem na paz.